Amém. Os irmãos podem se assentar. Fala com o Everton. Tá te esperando. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, e também Apocalipse, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4, e depois Apocalipse 2, versículo 17. Já está ali no projetor. Vamos ler? Diz assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de alegria, de júbilo, o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Amém? Agora Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Diz assim: Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Amém? Vamos orar? Peça para Deus falar com você através dessa palavra. Senhor Deus, Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos esse momento. Eu creio mesmo, Pai, que a Tua palavra é um alimento que gera vida em nós, em todos os sentidos. Gera vida na nossa alma, no nosso espírito e no nosso físico, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida. A Sua palavra nos fortalece. E nós queremos nessa noite, ó Pai, nos alimentar também. É muito bom Te adorar, é muito bom cantar ao Senhor a nossa fé, mas é tão bom também, Pai, nos alimentar da Tua palavra, e nós clamamos que Teu Espírito Santo venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui gostaria de passar por lutas? Levanta a mão bem alta assim. Vamos lá, gente. Teve gente. Quem gostaria de passar por luta? Ninguém? As lutinhas? A Fran está querendo ali. Quem já orou pedindo lutas? Deus, manda umas lutinhas para mim. Parece loucura, mas eu estava pensando assim, se alguém já fez isso, e eu fico imaginando que os lutadores do UFC, que são cristãos, eles oram pedindo luta, não é verdade? Eles devem falar assim: Deus, me dá uma luta bem boa, né? E para eles, quanto maior o desafio, melhor. Eles querem lutar com aqueles que estão no ápice do ranking. Ou não é verdade? O cara mal saiu de uma luta e ele já sai entrevistando: pastor, o UFC é pecado? Não, eu já tive muito preconceito, né? Principalmente no começo, mas eles têm aquilo como esporte mesmo. Eles se capacitam para aquilo. Pastor, eu não gosto. Tudo bem, eu te respeito, fica tranquilo, né? Existem esportes que é mais perigoso que o UFC, mas não vem ao caso, né? Mas eu fico vendo que eles saem de uma luta e eles já estão pensando assim: agora eu quero enfrentar fulano. É ou não é assim? Alguém já ouviu eles dando uma entrevista assim? Eles querem luta. Por que eles querem lutas? Por que eles pedem luta? Se for cristão, ora para Deus pedindo luta. Por quê? Alguém tem uma resposta para me ajudar a pregar? Não fez assim: dinheiro? Sim, recompensa. Talvez não só financeira, mas também uma carreira para subir de nível, né?
de alguma forma, eles são recompensados a cada vitória que eles têm, né? A Bíblia nos ensina que esse princípio, essa ideia também se aplica à nossa vida espiritual. Parece uma loucura, mas é o que a gente leu. A Bíblia fala assim: tende por motivo de alegria e de júbilo o passardes por provações, por lutas, né? Ele fala assim, daí ele vai explicando, porque a luta, ela produz perseverança, e quando a perseverança, ela fica firme, então nós somos aperfeiçoados, e nós vamos nos tornando completo. Rapaz, nós não entendemos muito bem o quanto a luta faz bem para nós. Essa é a verdade, né? Eu lembro da história de uma pessoa da Bíblia, que vocês vão saber quem é. Era uma luta que nem era dele, né? Tinha lá um gigante chamado Golias, e ele estava desafiando quem? Todo Israel. E quem deveria ser a pessoa que deveria combater com ele? É o rei, ou então o líder do exército. Uma pessoa investida de autoridade devia assumir aquela luta. Mas Davi fala assim: eu quero lutar essa luta, deixa comigo, né? Ele corre atrás da luta. Ele foi recompensado? Foi. Foram diversas recompensas, inclusive o rei Saul falou assim: quem ganhar vai casar com a minha filha, casar com a filha do rei, né? Os solteiros que querem casar com a filha do rei, né? Não precisa ser bom de luta, tá bom? Precisa ser bom de luta, né? Tem orações que a gente faz que de maneira implícita, eu estava pensando sobre isso, vocês vão concordar comigo. Tem orações que a gente faz que de maneira implícita a gente está pedindo por luta. Porque no momento que você fala assim: Deus, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero mais revelação de Ti, eu quero ser mais maduro, né? Então, quando você ora, clamando por isso, alguém já fez essa oração, então? Aí aumentou. Concorda aí? Nossa, gente, levanta a mão. Tem gente que fez assim, ó. Né, Fran? Se você já orou por isso, então, de maneira implícita, você está pedindo luta, porque a luta é o que te aperfeiçoa. Não existe um aperfeiçoamento sem luta, sem batalha, né? Presta atenção em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Hebreus capítulo 5, vamos ver se eles vão pôr para nós. Coloca aí para nós, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. As lutas, elas nos tiram da zona de conforto. A pessoa que não tem luta, ela também não cresce, né? Porque a luta, ela desperta tantas coisas dentro de nós. Em mim, meu Deus do céu, quando eu passo por uma luta grande, quantas coisas, né? Eu cresço, em tantas coisas eu avanço. Olha, perceba que está falando de Jesus. Embora Jesus fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Continua. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus, ele aprendeu a ser obediente. Ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Então, assim, quando a gente fala assim, Deus, a gente tem falado muito isso, me leva ao nível mais profundo, ou então me leva a um nível maior. Não é que a gente tem usado essas expressões ultimamente? Então, quando você fala, me leva, então pode entender que nesse processo tem deserto, como nosso amigo Pete pregou. Deus vai levar a gente para nos aperfeiçoar, para trabalhar o nosso coração. A verdade é que a gente não gosta de luta e nem de provação.
Mas junto dela, imagina que dentro do pacote da luta existe recompensa. E se você colocar na balança as lutas com as recompensas que estão dentro delas, você vai perceber que vale a pena lutar. Vale a pena lutar. Uma vez o pastor Mano, nosso pastor, ele falou assim: você quer ser um homem de Deus? Eu falei: opa, claro. Ele falou assim: então você vai ter que ter a costa larga. Ou seja, você vai ter que lidar com muito sofrimento, com muitas situações, porque não tem como a gente ser um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus, frágil. Não, Deus quer nos tornar perseverante, forte, aperfeiçoado, né? A pessoa, para lutar bem, ela tem que treinar como? Lutando. É ou não é verdade? Então, vale a pena, gente. Vale a pena a luta. Apocalipse, no livro de Apocalipse, tem uma parte que Deus, através de João, Deus ele envia 7 cartas para 7 igrejas. Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, você vai ver, são 7 igrejas. E no final de cada carta, existe uma frase, fala assim: ao vencedor darei, e daí ele fala algo. Por exemplo, capítulo 2, versículo 8, ele fala assim: ao vencedor eu darei comer da árvore da vida. Às vezes a gente só olha a palavra vencedor, mas quando a gente está falando de vencedor, está embutido a luta, é ou não é? Só é vencedor quem batalha, só é vencedor quem tem luta. E ele está falando assim: ao vencedor dar-te-ei comer da árvore da vida. No versículo 11, já é para outra igreja, ele fala assim: ao vencedor, ele não vai sofrer a segunda morte. No versículo 17, que foi o texto que a gente leu, ele falou assim: ao vencedor, o vencedor vai receber o maná escondido, a pedra branca, que tem um novo nome, que só ele vai saber. No versículo 26 e 28, ele fala: ao vencedor eu vou dar autoridade sobre as nações, a mesma autoridade que Jesus recebeu. No capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: ao vencedor eu darei vestes brancas. No versículo 12 do capítulo 3, ele fala assim: ao vencedor eu vou capacitar ele para ser coluna no templo. No versículo 21, ele fala assim: ao vencedor eu vou permitir que ele se assente junto com Jesus em seu trono. Eu quero perguntar novamente para você: quem aqui quer ter luta? Está me mudando já. Alguns já estão levantando. Porque não tem como ter vitórias sem luta. Mas eu vou resumir, porque na verdade, você querendo ou não, sendo de Jesus ou não, todo mundo tem luta. Todo mundo passa por provação, todo mundo passa por dificuldade. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele proporciona um caminho de vitória. E não só um caminho de vitória, mas também recompensa. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Então, essas mensagens para essas igrejas, ele está falando que são muitas as recompensas que os vencedores ganham. Tem a ver com santidade, vestes brancas, tem a ver com autoridade, né? Ser coluna no templo, se assentar, governando com Jesus no trono. Tem a ver com vida, comer da árvore da vida, ter uma vida cada vez mais abundante. Tudo isso Deus vai dando para aqueles que vencem. Mas eu quero me aprofundar hoje, não tanto, mas eu quero me aprofundar no maná escondido. Foi essa parte que mais me chamou a atenção. Ele fala assim: ao vencedor eu vou dar o maná escondido. A Bíblia fala dois tipos de maná. O maná que o povo... Quantos já ouviram falar sobre o maná? O maná, para quem ainda não ouviu, teve uma época que Jesus, Espírito Santo, estava todo mundo junto lá, eles enviam o povo de Israel para o deserto, justamente para tratar o coração deles. E no deserto, Deus mandava o maná. O que era o maná? Porque lá eles não tinham pão. Maná era uma espécie de uma neblina que se assentava no chão e
e formava uma camada que era nutritiva, né? E eles se alimentavam do maná. Só que esse era o maná que todos tinham acesso. Esse é o maná que não é escondida. É o maná para todo mundo. A Bíblia fala também de um maná, e esse maná era escondido. Depois que eles passam por isso, Deus fala assim, pega um pouco de maná, e esse maná você vai guardar no Santíssimo Lugar, e vai colocar dentro da Arca da Aliança. Esse era um maná que poucos tinham acesso, era um maná escondido. O maná, trazendo para a nossa realidade hoje, tem a ver com um alimento espiritual, com revelação de Deus, que traz vida, que traz força. E a Bíblia fala que existe um maná escondido, ou seja, não é para todos, não está não está à disposição de todos, mas de pessoas especiais. O maná escondido, então, a gente pode dizer que é um maná especial para pessoas especiais. Quem são essas pessoas especiais que terão esse maná especial? Nós. Se a gente vencer, né? Porque a Bíblia fala assim, ao vencedor, Deus dará o maná escondido. É um alimento mais poderoso, mais maravilhoso, né? Mais profundo. Você está entendendo isso? Tem pessoas que têm um nível de conhecimento de Deus. E tem pessoas que têm um nível muito maior, muito mais poderoso, muito, sei lá, não sei como expressar. Mas porque essas pessoas são pessoas que estão vencendo ao lado de Deus, que estão perseverando, que estão lutando, que não desistem, que dependem de Deus nas lutas, e eles vão crescendo, e eles vão recebendo cada vez um maná mais especial. Vocês estão acompanhando? Deus oferece um maná escondido para o vencedor. De maneira rápida e bem resumida e prática, quero apresentar alguns princípios sobre aquilo que nós estamos conversando. Primeiro, existe uma recompensa dentro da luta. Toda luta, existe uma recompensa dentro dela. Pastor, eu estou passando por uma luta. Se alguém chegar e falar assim, rapaz, eu estou passando por uma luta, meu irmão, daí você fala assim, dá um abraço aqui, cara, glória a Deus, coisa boa. Você deve estar feliz, né? Tem de por motivo muita alegria passar por luta, provação. Rapaz, você quer fazer uma festa agora? Quer pagar um churrasco? Né? Quer me levar para tomar um café porque você está passando por luta? Parece estranho, mas é a Bíblia. Se você fica reclamando de luta, murmurando por luta, então você está sendo antibíblico. Você vê que sério isso, né? Porque existe uma recompensa dentro da luta. Segundo princípio, só quem vence experimenta a recompensa. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você quer a recompensa? Que está dentro da luta? Você precisa vencer ela. Terceiro princípio, você pode sair da luta pior do que quando você entrou nela. Ao contrário do UFC, né? Porque o UFC tem o prêmio de consolação, é ou não é? Só do cara entrar lá para lutar, ele já tem um prêmio, né? Na vida com Deus, não. Na vida com Deus, o derrotado fica sem prêmio. O prêmio vem para o vencedor. Certo? Deus, ele te dá toda a capacidade, toda a unção, tudo que você precisa para vencer. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nele, quando a gente está com Ele, nós somos mais que vencedores. Então, tem como a gente, não é por causa que você tem luta que você vai ter recompensa. Isso é muito importante você entender. Não é por causa que você tem luta que você vai ter recompensa. Presta atenção aqui, eu vou falar mais uma vez. Não é por causa que você tem luta que você vai ter recompensa. A recompensa só tem aquele que vence a luta. A Bíblia fala que Deus leva o povo de Israel para o meio da luta, para o deserto, para a provação,
para as adversidades. E quando eles terminam pior do que quando eles entraram. Pior do que quando eles entraram. Tem pessoas que quando passa por luta, quando sai da luta, sai acabado, sem esperança. Cara, tem um versículo que fala assim: a luta, a provação, ela produz perseverança. A perseverança, quando você tem perseverança, ela produz experiência. E a experiência produz esperança. Então tenta entender esse caminho. Você está passando por uma luta e você é perseverante nela. Você está buscando Deus, caminhando com Ele. Glória a Deus e aleluia, vamos vencer. Aí você está perseverando, você vai ter uma experiência com Deus. Ele promete. Aí depois da experiência, você vai falar assim: glória a Deus. Teu coração vai se encher de esperança, porque você sabe que um Deus tão grande se importa com você. Você sai cheio de esperança. O cristão, o vencedor, quando sai da luta, ele sai cheio de esperança. Agora tem pessoas que, chega a luta, a pessoa, tá na luta, tá fácil não, difícil demais. Ô pastor, ora por mim, eu oro mesmo, vai aumentando meu galardão no céu. Como é que tá? Não consegue nem falar. Essas pessoas sabem como elas saem dessa luta? Acabadas, desestimuladas, desencorajadas, sem vida, tudo está cinza, depressiva, frustrado. É ou não é? Deus não quer que você saia desse jeito. Não tem prêmio de consolação. Só ganha recompensa quem vence. Quarto princípio, a nossa postura diante das lutas é que vai determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. É a maneira como a gente vai diante delas. E eu queria relembrar algo que a gente já falou, a gente já pregou, o pastor Cezinha já lançou livro, mas como que a gente tem que estar diante das lutas? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: cara de leão, coração de cordeiro. São dois atributos de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele é forte como leão, mas a Bíblia fala que ele foi como um cordeiro ao matadouro. Essas duas características elas precisam andar juntos diante das lutas. Como assim? Quando chega a luta, você coloca a cara de leão e você fala assim: vem para cima, certo? Quando vem o diabo, você coloca a cara de leão, você fala assim: vem para você ver o que você vai levar. A Bíblia fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai para cima da luta, vai para cima do diabo. Agora, diante de Deus, sabe como é que você tem que ir? Não adianta você colocar a cara de forte, leão. Ele conhece nosso coração, ele conhece as nossas fragilidades. Ele é aquele, ajuda o Daniel aí, Gui. Ele é aquele, Deus é aquele quem nos fortalece. Ele é aquele que recolhe as nossas lágrimas. Ele é aquele que nos envolve e nos enche de coragem. Então, quando você vai com um coração de cordeiro diante de Deus, a Bíblia fala que aquele que se humilha, ele exalta, ele coloca de pé. Quando você vai humilde e coração de cordeiro diante de Deus, ele vai te fortalecer, ele vai te levantar. Agora, o rolo é que muitas pessoas, elas fazem o contrário. Diante de Deus, muda até a voz, fala: oh, meu Deus, meu Pai, está tudo bem, está tudo certo. Uma oração decorada que demonstra algo que na verdade não é. Tem cara de leão diante de Deus, mas diante da luta, um cordeirinho. Chega a luta e faz assim, chega o diabo, ai, o que o diabo vai fazer comigo? Não! Cara de leão, coração de cordeiro. Com essas posturas, essas características de Jesus, é assim que ele agia.
quando Jesus ele estava profundamente angustiado, ele vai para onde? Ele vai para o pé de Deus e fala assim: Senhor, afasta-te de mim esse cálice, mas se não for essa tua vontade, cumpra o que o Senhor quer. Ele rasga o coração de cordeiro, mas quando ele está diante das pessoas, você não vê ele, né, fazendo corpo mole. A Bíblia fala que ele ia para Jerusalém com cara de cruz, com profunda convicção da onde ele iria, o que ele iria enfrentar. Sabe, é cara de leão. Chegou a luta diante de você, cara de leão. Amém? Vamos para cima? Vamos sair vencedor dessas lutas? Deus deseja levantar na nossa igreja um povo forte, um povo vencedor. Ele quer falar assim, aqui ó, maná escondido para você, uma revelação especial que você nunca teve antes. Algo que você nunca... uma pedra branca, que tem o teu novo nome. Sabe, Deus quer te dar um novo nome. Sabe, o Pedro, que era o medroso, que negava Jesus, inconstante, que olhava para a onda e já afundava. Aquele inconstante, sabe aquele Pedro? Agora não. É aquele Pedro que é o líder da igreja, que fala assim, você quer me crucificar? Então me crucifique de cabeça para baixo. Aquele homem forte, ousado, que antes tem medo de é filho de Deus, agora prega diante de milhares de pessoas, sem medo de ir para a cruz. Deus pega e nos dá um novo nome. O nome representa postura, estilo de vida. Deus quer transformar a nossa vida. Como você tem lidado com as lutas até hoje? Pensa aí. Como você vai lidar com a luta a partir dessa palavra? Diferente? Amém? Rapaz, eu saí, o culto de domingo foi top, não foi? Abençoado, cheio da presença de Deus, todo mundo aleluiado. Cheguei em casa, Samuel com febre, luta. Eu falo assim, cara de leão, vamos para cima, clamando a misericórdia de Deus. É algo que mexe com o meu coração quando eu vejo meu filho doente. Não fazer mal não, estou bem, vou continuar ficando bem, a vida dele está nas mãos de Deus, né? As lutas vão vir, o deserto vem para todos, mas a caverna é opcional, como diz nosso amigo Pete, no culto de domingo passado. As lutas vêm para todos, mas Jesus, ele abriu um caminho de vitória e recompensa para os seus filhos. Imagina assim, todo mundo com luta, mas daí Jesus ele abre um caminho de vitória, e não só de vitória, mas de recompensa. A gente sai de lá diferente, muito melhor do que antes. É isso que Deus deseja para mim e para você. Amém? Feche seus olhos.